No mundo onde a rotina acelerada nos leva a preservar somente o superficial, aquilo que é profundo vai ficando para trás. O básico, que na verdade é o que mais importa, deixa de ser priorizado. A gente vive obcecado pela novidade, pelo último estudo, pela última droga aprovada, pelo último guideline, mas a gente se esquece que sem entender o básico, o avançado não faz o menor sentido. Imagina um arquiteto que desenha prédios incríveis, mas que não entende de física estrutural, não sabe calcular carga, não compreende tensão e compreensão. O projeto pode até ficar lindo no papel, mas tem tudo para desabar numa tempestade. Ou então um chefe renomado de um restaurante famoso que não sabe fazer um arroz, que não domina o ponto do sal, não entende a química do cozimento, ele pode até apresentar pratos complexos, mas nunca vai criar algo verdadeiramente novo. Back to basics, ou de volta ao básico. Não porque o básico seja simples, mas porque o básico é fundamental. É a diferença entre memorizar e compreender, entre repetir e criar, entre criar protocolos e entender por que eles existem. Na medicina, a gente sabe a fisiologia de tudo. Insuficiência cardíaca, insuficiência renal, taxa de filtração glomerular, clearance de creatinina, balanço hidroeletrolítico, tudo na ponta da língua às vésperas de uma prova de residência. Mas eu desafio: quem explica a fisiopatologia do câncer? Como que uma célula tumoral surge? Quais os processos que vêm anteceder ao seu desenvolvimento? Por que uma célula escapa do sistema imune? E por que ela resiste a uma quimioterapia? A verdade é que a maioria dos médicos não sabe responder essas perguntas. E é por isso que esse projeto existe. Meu nome é Ana Cláudia, eu sou oncologista e, acima de tudo, eu sou fascinada pelo conhecimento básico e profundo. Eu realmente acredito que a oncologia moderna, com toda a sua complexidade, só faz sentido quando a gente domina os conhecimentos básicos. E é por isso que eu criei o Back to Basics. Não para a gente acompanhar, mas para a gente entender, voltar ao básico, entender como o câncer surge, como cresce, como resiste e como a gente consegue combater de forma racional e baseada em ciência. Mas antes de a gente mergulhar nos conceitos de fisiopatologia, vamos lembrar como tudo começou, porque o câncer não é uma doença nova. Acompanha a humanidade há milênios. 3.000 anos antes de Cristo, em Egito, um médico examinava uma mulher com uma massa endurecida na mama. Ele abriu o papiro médico, procurou o tratamento, folheou todas as páginas e não encontrou, e na verdade escreveu 3 palavras: não há tratamento. Aquele médico não sabia o que era aquela doença, mas ele sabia que era diferente. Aí a gente avança 2.600 anos, na ilha de Kos, vivia um médico chamado Hipócrates, que mais tarde veio a ser conhecido como pai da medicina. E Hipócrates foi revolucionário à sua época, porque ele separou a doença da religião. Ele disse que as doenças não eram castigo dos deuses, eram fenômenos naturais que poderiam ser acompanhados e compreendidos. Ele examinava pacientes, buscava padrões, e num determinado dia ele examinou um paciente com câncer e percebeu algo peculiar. Em volta dele haviam veias dilatadas que se espalhavam para todas as direções, semelhante a patas de caranguejo. E aí ele criou o termo cárquinos, que é caranguejo em grego. Hipócrates não sabiam que aquelas patas eram vasos sanguíneos que alimentavam o tumor. Também não sabia o conceito de angiogênese, mas ele observou e nomeou. Séculos depois, os romanos vieram a traduzir o cárquinos para o latim câncer, que é o nome que a gente usa até hoje. O nome que carrega em si a primeira observação científica da doença. Mas foi só em 1760 que a oncologia realmente nasce como ciência. Giovanni Margoni, em Pádua, realizava autópsias detalhadas de pacientes que haviam morrido de câncer e, ao examinar os órgãos, ele documentava as lesões e correlacionava com os achados anatômicos. E aí, num determinado momento, o câncer deixa de ser um mistério místico e passa a ser um estudo científico. A oncologia havia nascido. Foi só no século XX que, então, tudo revolucionou. 1990, Projeto Genoma Humano. E em 2001, imatinib, a primeira terapia-alvo desenvolvida para o tratamento de leucemia mieloide crônica, uma doença antes fatal, agora totalmente controlável. E de repente o câncer já não era mais uma doença única, eram centenas de doenças diferentes, cada uma com as suas mutações, com as suas vulnerabilidades, cada uma exigindo uma estratégia específica. Hoje, em 2026, a gente tem imunoterapia que resgata o sistema imune, terapia-alvo em mutações específicas, quimioterapia, sequenciamento genômico que mapeia cada mutação, mas com toda essa complexidade, a gente precisa voltar mais do que nunca ao básico. Entender que sem esses conhecimentos não tem como tratar o câncer. E aí eu volto a uma pergunta fundamental: o que é o câncer? Imagina que o nosso corpo funciona como uma sociedade de 37 trilhões de células e que cada uma tem uma função. As células
do coração bombeiam sangue, as células do pulmão trocam oxigênio e todas elas seguem um contrato social rigoroso. Elas crescem quando precisa, param quando o tecido está completo e morrem quando elas estão velhas ou danificadas. E principalmente respeitam os seus limites vizinhos. O câncer surge quando uma célula quebra esse contrato social. Ela cresce sem controle, ignora os sinais de parada e resiste a uma morte celular programada e invade outros tecidos e órgãos distantes. Portanto, o câncer tem duas características próprias. Uma, reprodução descontrolada e 2, invasão e colonização de territórios de outras células e outros órgãos. E tudo isso acontece por alterações genéticas que vão se acumulando ao longo da vida, mutações que perturbam todo o controle de morte celular. Por isso, o câncer, ele não é diagnosticado precocemente, porque ele leva anos e muitas vezes décadas para então se manifestar. E é exatamente isso que a gente vai explorar nesse projeto. Como que o DNA é danificado? Qual que é a diferença de uma carcinogênese química, física e biológica? As diferenças entre as mutações? Como uma célula tumoral se alimenta? O que é efeito Warburg? Por que o tumor é tão complexo? Microambiente tumoral? Tudo explorando a oncologia como realmente deve ser feito. Com rigor científico, mas com uma didática clara. Com profundidade técnica, mas com linguagem acessível, conectando sempre o conhecimento básico à prática clínica. Porque não tem como ser um bom médico sem dominar o básico. O básico nunca sai de moda. Esse é o Back to Basics, eu sou Ana Cláudia e a jornada de volta ao básico começa agora. A gente se vê no próximo episódio.